falar é do Botafogo na quinta-feira. Pega o Nova Iguaçu pelo Carioca. O Botafogo ainda não tem treinador. Conversar com a Duda Dal Ponte. Parece que o Textor conversou com o Tite, né, Duda? Exatamente, Escobar. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Botafogo e Tite estão tendo conversas, mas ainda iniciais. O Tite não é a primeira opção do Botafogo. Isso porque o John Textor, dono da SAF do clube, está procurando um treinador com modelo de jogo mais ofensivo e também um nome estrangeiro. Mas como ele recebeu uma série de negativas de outros técnicos no mês de janeiro, o Tite virou uma opção. E aí, claro, o Textor ainda vai fazer outras entrevistas para decidir com quem assinar. Enquanto isso, o Carlos Leiria segue no comando e aí na quinta-feira já tem partida pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E para essa partida ele não vai poder contar com o Lucas Alter, que foi emprestado para o Vitória e hoje já viajou para Salvador. O Lucas Alter foi titular nos últimos 2 jogos contra Fluminense e Flamengo. Ele falhou na Supercopa, no pênalti do Bruno Henrique e também no gol do Luiz Araújo e agora foi emprestado para o Vitória. Quem também foi titular nesses 2 jogos, na Supercopa, por exemplo, foi o Matheus Martins. E parece que ele tem um dom especial. É isso que a gente vai ver agora. Matheus Martins, atacante do Botafogo. Molecão, 21 anos. Tão jovem, mas já com poder mágico e profético. Matheus Martins, o vidente dos pênaltis. Olha ele aí no clássico contra o Fluminense, avisando ao goleiro John para ficar no meio do gol, na cobrança do Cano. Em 2022, Matheus Martins jogou com o Cano no Flu. Ele já sabia então que o argentino podia bater o pênalti desse jeito. Mas o John não acreditou no companheiro vidente. O John pulou para a direita. O Cano bateu no meio do gol. Como o Matheus tinha avisado, né? Domingo, na Supercopa, mais um pênalti contra o Botafogo. E o Matheus Martins avisou de novo. Apontou 2 vezes para o lado esquerdo do John. O goleiro concordou com 2 joinhas. Matheus continuou apontando para lá. Exatamente onde o Bruno Henrique bateu. E o John, dessa vez, seguiu a instrução, mas não conseguiu defender. O John ainda toca nela. A bola vai de mansinho para o fundo da rede. Agora só tá faltando o John te ajudar, né, Matheus? Na próxima cobrança, quem sabe? Mas agora use esses seus poderes aí para prever quem vai ser o próximo técnico do Botafogo. O time tá sem treinador há mais de 1 mês desde a saída do Arthur Jorge. E a torcida do Fogão tá doida para saber quem é que vai chegar, né? E é claro que isso atrapalha o desenvolvimento num momento de pré-temporada, de jogadores novos trabalhando, né? Ontem foi a estreia do Arthur, né? Que é, acho que uma dessas contratações aí do Botafogo, que ainda está no mercado. Mas incomoda, né? O torcedor ainda não ter seu treinador. Vai, Ramon. Primeiro, eu estava querendo muito falar do Botafogo. Primeiro, não quer dizer que o Botafogo, que o Hugo Jesus já não serve, que o Barbosa não serve, que o John não serve, que o Alex Telles não serve, não. Que o Marlon Gregory já não são mais... Não, tem que ter calma. Assim, o que acontece com o Botafogo, para mim, é uma má administração na gestão, na escolha do técnico. Não pode você não ter um técnico. Há 1 mês, hoje, dia 3, né? Se bem que dia 3, são 10h59. Dia 3 de fevereiro, faz 1 mês que o Botafogo demitiu um técnico. Nesse processo todo, depois do Mundial, já estava quase que certo que o Arthur não ia ficar. Não pode o Textor ter um elenco que tem na mão e demorar tanto tempo e variar tanto de ideologias de jogo para controlar o Botafogo. Ele foi no Rafa Benítez, no Tata Martino, no André Jardine, no Tite, mas se eu esquecer de alguém, vocês me lembrem aí. Assim, ele italiano também, tem um técnico italiano? Não sei, esse eu não vi. Ele não pode demorar tanto para uma equipe que já tem que começar o ano voando, porque a Libertadores começa daqui a pouco. Ele pode falar que ele não estava nem aí para o título da Supercopa?
Eu respeito, eu acho também que o estadual vale muito mais que a Supercopa. Mas é um clássico contra um Flamengo, que o Botafogo venceu as 2 partidas do Brasileiro ano passado, goleando a segunda partida, tinha uma rivalidade e valia troféu. Então, assim, eu acho que o Textor ele precisa definir, de uma vez por todas, essa questão do técnico, para ter uma ideia de jogo. Ontem, para mim, ficou muito claro que quem comandou essa semana de treinamento e quem definiu como iria jogar eram os jogadores. Porque eles tentaram fazer o que vinham fazendo no ano passado. E isso aí é válido. O Leiria, se eu fosse o Leiria, o interino nessa ocasião, eu também chegaria para os jogadores, olha só, John, Barbosa, Bastos, Marlon, Gregory, Igor, Savarino, aqui, como é que vocês querem jogar? Vamos fazer a mesma coisa do ano passado? Vamos. Mas a ideia central de quem produzia esse jogo não estava mais lá. E aí entra a dificuldade que a Jéssica falou, de ter uma leitura na hora do jogo ali, olha, a gente pressionava assim, nossa, mas agora está correndo aqui o Pulgar, está correndo aqui o Michael, o Prata está assim. O que a gente faz? O cara que está de fora que tem que ver. Exatamente. O jogador tem, obviamente, uma noção ali do que fazer em campo, mas essas variações, elas são muito rápidas. E você não ter o cara que idealiza esse jogo para você lá fora, fica difícil. Então o Botafogo necessita ter um técnico. Que seja o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, o Ramonzinho, a Jessiquinha, a Joana. Tem que ter alguém lá comandando o Botafogo. Senão vai penar e vai demorar a engrenar. E também tem essa questão de quando a gente está falando de uma SAF, e no caso do John Textor, ele cuida de outros clubes, tem um pool de clubes assim, aí a gente consegue entender, às vezes, por que o Botafogo, de repente, nesse momento, não sei se a palavra é exatamente negligenciado, mas a não atenção... Não é a prioridade do John Textor. Olha, agora eu preciso resolver estancar um sangramento que está em outro time aqui, ó. Já fui campeão, já dei meu cheque aqui, agora eu vou reorganizar a casinha. E aí o torcedor, que não tem nada a ver com isso, fica frustrado, porque e os jogadores ficam frustrados também. Com certeza. Aí você começa perdendo um título pro Flamengo, não é qualquer disputa, é contra o Flamengo, é contra um clássico, contra um rival direto. Quando você inicia uma temporada, né, e você demora para definir o treinador e você não tem pressa, e deixa muito claro que tu não tem pressa em definir o seu treinador, e usa como exemplo, o treinador foi contratado em abril e acabou dando certo, você coloca em jogo, você negocia o resultado de uma partida, você coloca isso, você coloca essa carta para jogo. Ficou claro que esse jogo, a decisão da Supercopa não era importante. Eu acho Dá que pra isso passar. É grave, é sério, porque você está lidando com um clássico, com sentimento de torcedores, com um título, tudo bem, não é um título que tem a mesma expressão que outros, como o Ramon falou, eu concordo, mas ainda assim é um título diante de um rival. E esse rival é uma equipe que está jogando um excelente futebol. Então, no mínimo, foi subestimado esse rival. No mínimo, que por outro lado, tem um baita de um treinador na Casa Mata. Então, começa por aí. Quando você aceita ir para uma decisão, mesmo de uma Supercopa, sem ter um treinador para organizar a sua equipe, você acaba levando em consideração que, se perder, tudo bem. Porque, a menos que não acreditasse de forma alguma que ia perder. Aí eu já acho que é soberba. Não acho, acho que estava na cabeça, pode ser que perca. Tudo bem se perder. Tudo certo. Talvez a mentalidade era essa, no momento não é o mais importante. E o Botafogo não foi só que o Botafogo perdeu. O Botafogo foi amassado pelo Flamengo. O Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. O melhor futebol da América do Sul. O melhor futebol da América do Sul. Ele foi amassado pelo Flamengo. Isso. E isso estava... Poxa, é absurdo de você imaginar que seria amassado por um adversário tão forte quanto o Flamengo quando você nem contratou o seu treinador. Então, eu não imaginava que o Botafogo seria. Achei que o Botafogo ia conseguir competir um pouco mais. Mas quando você negligencia essa questão do treinador, você acaba considerando e aceitando a possibilidade de perder um título para o seu rival. Bom, não sabemos se o Tite vai aceitar, se efetivamente vai receber uma proposta. O que aconteceu foi uma conversa, né? O Tite foi entrevistado pelo John Textor, mas só para fechar Botafogo, a gente está enumerando treinadores que o Botafogo tentou, vai acumulando frustrações, o torcedor vai ficando chateado. Vocês chamariam quem, hein? Você escolher qualquer um. O mercado de treinadores está bastante escasso. Aliás, se alguém está pensando em demitir treinador, olha para o mercado antes. Pensa duas vezes, reflete bem. Eu acho o Tite, eu gosto muito da capacidade que o Tite tem. Eu acho que ele organiza o time com poucos, só que eu acho que o Tite não tem muito a ver com essa ideia que o Botafogo teve de futebol. Eu acho que se o Tite for para o Botafogo vai mudar a sua forma de jogo. Esse DNA que a gente tem falado dos últimos 2 ou 3 anos, ele é bem diferente do DNA que a gente conhece do Tite. Sim. Então, eu acho que assim, se o Botafogo for atrás desse treinador, porque precisa mesmo de um treinador
Eu não acho que o Botafogo... então não vai mais conseguir vencer porque tem o título. Não é isso que eu estou dizendo. Então você não contrataria o Tite? Mas eu... Não, se eu tivesse... Quem você contrata? Eu manteria, em primeiro lugar, o DNA do Botafogo. Quem? Não, aí tem trabalho de scout para fazer. Não, você pode contratar qualquer um. Qualquer treinador? Qualquer um. Tá difícil, no Brasil tá difícil. Tá difícil, não tem. Assim, eu contrataria o Tite, apesar de eu concordar com essa ideia da Jéssica de que são ideias opostas. Opostas não, diferentes. Da questão do jogo que tinha o Arthur Jorge e que tinha o Tite. Eu contrataria, vamos lá, em relação ao Tite. A gente tem que ter muito cuidado em levar isso para quem está assistindo, porque eu costumo ver muito aquela questão do povo fala, né? Quando surge uma especulação, eu vou nas redes sociais escutar a torcida do clube que está falando. Muita coisa negativa em relação ao Tite. É claro que ele está pagando o preço pelo trabalho ruim que ele fez no Flamengo e ele sabe que ele foi mal no Flamengo. Mas ele é melhor do que aquele trabalho. Exato, é isso que eu ia falar. Ele eu gosto do Tite. Trabalho, né? Eu contrataria o Tite por isso. O Tite é um treinador respeitadíssimo, conceituado e bom. Ele não foi bem no Flamengo, não foi. Não combinou com o Flamengo nessa fase do Flamengo, não combinou. Mas ele não é um treinador ruim. Ele precisa ajustar algumas ideias dele. Eu acho que sim. Eu acho até que o Tite tem essa consciência. Que ele não foi o Tite que o fez chegar à seleção no Flamengo. Mas com essa escassez de mercado, com essas recusas dos europeus, tendo o Tite aqui, um treinador, não preciso dissertar aqui o currículo dele, do tamanho do Tite, conversando, entrevistando, a gente jogava assim. Aí o Tite vai responder, mas eu jogo assim. Os jogadores vão assimilar? Tem que ter todo um papo. Direção, jogador, Tite. A gente vai mudar a nossa maneira de jogar. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então vamos seguir. Não pode trazer o Tite esperar o que o futebol que fazia Arthur Jorge. Aí a torcida tem que entender todo o contexto Tite e tem que ser muito bem comunicado pro torcedor e principalmente pro vestiário. E a gestão tem que entender. É isso. A gestão tem que entender, porque esse Botafogo ele é muito pautado em algo que eu acho excelente e que deveria servir de exemplo para outros clubes. Define qual é a forma de jogo que você quer que o teu time jogue, o DNA. Isso, quem é o curador disso é a gestão do clube. A gestão tem que definir qual é a característica do Botafogo, qual é o DNA do Botafogo. É a gestão que trabalha com o seu departamento de scout, que trabalha com análise de mercado, com análise de desempenho, e isso vai ser a marca do Botafogo. Ok, vamos atrás de profissionais que vão desempenhar isso, aí vai atrás do treinador que joga assim, dos jogadores que têm as características que vão poder desempenhar esse futebol. Eu acho isso corretíssimo, o Botafogo fez isso por 2 anos. 23 não teve sucesso, mas quase teve. Jogou por muito tempo o melhor futebol do Brasil. Em 24 conquistou os títulos que precisava. Vai abrir mão agora? Eu acho que isso, em termos de clube, de gestão, é um retrocesso. Agora, tem a urgência de contratar um treinador. Então, se não está conseguindo, se está muito difícil encontrar esse cara no mercado, e eu acho que está difícil mesmo, e tem um Tite ali que é um excelente treinador, mas com uma característica completamente diferente, então tem que alinhar muito bem todas essas pontas, entre expectativa, entre o que esse treinador pode entregar, o que é que ele entrega em campo, alinhar isso com o torcedor, mas a própria gestão está ciente disso. Está ciente que ele vai fazer um futebol que o Tite sempre fez e que a gente conhece. Fala, torcida gloriosa, mais um vídeo para vocês. E voltando aqui com mais informações do nosso Botafogo. Vale lembrar que o Botafogo ainda segue na busca incansável por um treinador, segue atrás de reforços, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu separei aqui algumas matérias para trazer para vocês. Mas, por favor, galera, deixa o like, compartilhe, se inscreva, né? E após vocês assistirem essa matéria que vocês acabou de verem aí, vale lembrar que vale deixar o like, porque é um conteúdo de qualidade, me dá trabalho para fazer, sem falar que a qualidade do áudio tá ruim aqui, mas é porque eu tô sem um computador, então eu tô tendo que me virar aqui nos 30 para trazer um conteúdo para vocês em HD, Full HD. Cara, é uma loucura, mas vai dar certo, tá? Então vamos lá, galera. Para começar aqui, vamos falar aqui sobre o treinador. E olha só aqui a informação que eu tenho para trazer para vocês. Galera, outra coisa, vamos perdoando aí o áudio, tá? Se ficar ruim, ficar algum barulhozinho aí, já é justamente porque eu tô gravando com fone, não é nem com microfone. A câmera não tá sendo... Cara, não tá nada fácil, tá? É tudo com celular, edição, é tudo, tá? Então, para trazer um conteúdo para vocês, está me dando trabalho. E olha aqui, ó. Jornal Português diz que Botafogo e Corinthians têm interesse e avançam por Roselier do Benfica. Então, o Botafogo, após o jogo contra o Flamengo, o Jean Textor agora se manifestou e, com certeza, se realmente ele tiver muito interesse nesse jogador, ele vai a fundo agora para trazer ele, fechar aí, para trazer para o Fogão. Vamos ler aqui um pouco a matéria, olha só. Botafogo e Corinthians têm interesse e fizeram avanço por Roselier. Meio atacante de 24 anos do Benfica. A informação foi publicada nesta terça-feira, dia 4/2, pelo jornal português A Bola, que diz que o Glorioso está em condições de apresentar propostas mais sedutoras. Então vamos aguardar aí o que o Botafogo vai fazer, né? E, cara,
Deixa eu ver aí se o Botafogo vai ou não trazer. Acredito que o Botafogo, se tiver realmente em jogo, no interesse com esse atleta, o John Textor agora vai abrir a carteira e vai trazer ele aí, na expectativa que o Botafogo suba mais um nível, pelo menos até o meio do ano, né? Vamos aqui também falar aqui agora sobre outra informação. Galera, vai perdoando também aí o barulho de fundo, tá aí. Cara, tá uma loucura aqui, é complicado. Mas vamos lá. Ó, com ida para o Vitória, encaminhada, Lucas Halter não joga mais pelo Botafogo. Cara, isso que é reforço pro Botafogo. Meu Deus, que zagueiro ruim. Cara, foram duas pessoas que eu lembro de 2019 pra cá, que eram horríveis, que jogou no Botafogo. Um é aquele lateral Kevin, jogou, cara, muito ruim, velho. Ele veio do Goiás também, se eu não me engano. Cara, o cara era ruim demais. Era do Goiás, era do Avaí, eu não lembro. Um moleque ruim de bola. Cara, num campeonato, um moleque deu uns 8 a 9 gols, velho. Foi terrível. Foi no ano que o Botafogo foi rebaixado. Então, outro zagueiro, outro defensor do Botafogo, que pra mim também é muito horrível, é o Lucas Halter. Com o Botafogo, ele não deu match de jeito nenhum, galera. Não teve jeito aí. Então é só mais uma informação pra vocês. E vamos falar aqui também sobre o treinador. O Jornal Português diz que Botafogo e Corinthians tem interesse em avançar. Não, cara, perdão. Abri a matéria errada, tá? Perdão, aqui abri duas vezes, mas eu vou atualizar vocês aqui, ó. Agora sim, vamos falar aqui sobre o treinador, né, ó. Acionista do Botafogo, John Textor, deve se reunir com Roberto Mancini nesta quarta-feira. Então, cara, amanhã provavelmente vai ter uma reunião com ele, vai apresentar o projeto, vai mostrar a proposta para ele e vamos esperar que dê tudo certo, né? Porque outro nome para o Botafogo que no momento está sendo apenas o Tite. Então, ó, ele tem 60 anos, vai se reunir amanhã no caso, e o acionista da SAF do Botafogo já busca na busca de um novo técnico para o clube e a temporada 2025. A informação é do canal do Medeiros. E o italiano, com carreira extensa e vitoriosa, já treinou times como Manchester City, Inter de Milão e seleções como a Itália e a Arábia Saudita. Então, cara, ele tem um currículo e tanto, tá? Então, ele tem tudo para ir ser um dos melhores treinadores da história do Botafogo, né? Ó, Arthur Jorge, uma coisa, Arthur Jorge veio sendo treinador de seleção, clubes maiores assim, da Premier League e tal, e deu certo. Então, esse cara aqui pode ser a água doce em meio ao mar salgado aí do Botafogo, né, gente? E só para fechar aqui com vocês e complementar, vale lembrar também que ele não vai vir pro Botafogo, tá? Ó, deixa eu vir aqui, ó. Tite não deve Botafogo não deve fechar com Tite por intenção das duas partes. O nome preferido de texto é mantido em sigilo. Aí os caras publicam isso aqui, velho, mas na sequência aí a gente já sabe